Bom dia, professora. Bom dia. Tudo bem? Certo. Hoje, então, continuando o nosso acompanhamento da hora atividade e também sobre o SAEB. Aí eu gostaria de tecer alguns comentários e ter uma conversa mesmo, uma escutativa e algumas orientações que eu tenho que passar, acho que você vai gostar bastante para a gente solucionar alguns probleminhas que eu verifiquei conforme os relatórios que eu vou te mostrar. Primeiro eu queria te lembrar sobre a questão do SAEB 2023. No começo do ano, a gente entregou um caderninho com anotações, né? Mostrando a nossa nota, que foi muito boa, que está acima de 316. Então nós estamos no nível muito bom, no nível 5, e a nossa escola está com 7,1. Então assim, é uma pontuação boa. A gente espera e deseja, né? Eu acho que eu desejo de todos nós que a gente continue e aumente um pouco, né, essa nota. Então eu escolhi você para conversar nesse momento porque eu percebi pelas últimas avaliações do CAED algumas questões que os alunos estão assim, com mais dificuldade. Eu até trouxe aqui, né, aqui eu tenho o resultado da língua portuguesa e matemática. Eu também estou fazendo um acompanhamento com o professor de língua portuguesa, mas eu notei que tem muitos alunos com dificuldades nessas habilidades, ó, no Hzinho, que é o do CAED, e que tem a ver bastante com os nossos descritores do SAEB, né? Então eles ficaram com apenas 18% nessa habilidade, e essa habilidade tem a ver com a utilização de perímetros e figuras bidimensionais, resolução de problemas. Também ficaram com 16% apenas na expressão algébrica, e 35% é uma porcentagem mediana, né? Mas a gente pode melhorar bastante, né? Que também tem a ver com a resolução de problemas e com os triângulos e retângulos. E nos outros, pode ver que assim, por cores, né? Eles estão bem até. Então a gente, nesse último momento, nessas próximas instâncias nossas, né? Vamos focar nesses descritores, mas sem desprezar os outros, né? Mas assim, focando mais nesses para eles terem mais condições de entender e interpretar os problemas, né, que vão ser propostos, e também eles saberem resolver e saber que às vezes o problema, quando ele é apresentado nessas provas, eles têm assim mais de uma operação para fazer, mais de um cálculo, né? Eu acho que o que está faltando nessa situação do aluno, pelo que eu vi também no RCO, com algumas atividades, né, que já vêm prontas, que vem explicação e depois o resultado, eu vi que lá tem a explicação que a conta continua, o aluno resolve o resultado, mas não para por ali, tem outras etapas. Às vezes eles marcam um X, ou pintam a bolinha, o quadradinho ali na primeira, a resposta que eles acharam, mas se ele continuar ele vai achar a correta. Então, são os destratores, né, que eles acabam marcando às vezes. Exatamente, isso mesmo. Aí aqui tem também o nome dos alunos, tá? Os alunos que atingiram um aprendizado adequado, outros que atingiram um aprendizado intermediário e outros que estão com defasagem, de todos os nomes que você esse do atua. Primeiro simulado e esse do segundo. Isso, do primeiro simulado está aqui. Pode ver que houve uma evolução bastante grande dos alunos que estavam intermediado, foram para o aprendizado adequado, e muitos que estavam em defasagem também foram para o intermediário. Então isso já demonstra que nós estamos no caminho certo, graças a Deus. Tentar recuperar esses agora. Sim, e eu estava com algumas considerações para conversar com você sobre algumas perguntinhas para a gente entender melhor, né, o que está acontecendo na sala, pra gente, apesar que eu venho assistindo as aulas, a gente vem conversando sempre, mas eu queria ouvir também, né, como a gente faz aquele envolvimento seu pessoal, porque é importante a gente ter, né. Aí eu elaborei umas perguntinhas para a gente refletir acerca delas, assim, com você, professor. Quais são as maiores dificuldades que você vê na sala de aula quando você está trabalhando esses temas? Com relação aos alunos do SAEB, a gente vê assim, uma defasagem das disciplinas, né, dos conteúdos passados.
Entendi. Tanto que as aulas de recomposição têm ajudado muito, porque às vezes a gente está num conteúdo do nono ano, mas ele precisa de várias bases dos anos anteriores. E aí, quando a gente percebe essa dificuldade na aula de recomposição, a gente recupera esses conteúdos, a gente faz uma revisão. Às vezes eles até reclamam, falam assim, meu Deus, mas a gente já viu isso lá no sexto ano. A gente fala assim, isso, vocês já viram, mas os alunos, alguns amigos de vocês que ainda não conseguiam assimilar o conteúdo. Né? Então, assim, a gente vê essa dificuldade de alguns conteúdos bases que eles precisam para seguir em frente. Tá certo. Eu notei que as atividades que você propõe para os alunos, eles aplicam bastante mesmo os conceitos matemáticos, isso é muito importante. E a gente trabalha com os outros componentes, a gente sempre pede, né, para um ajudar o outro nessa questão, por exemplo, da interpretação, que ajuda bastante na matemática, né? E então eu queria outra pergunta que eu queria te fazer, se você acha assim que o projeto que a gente fez, que foi o projeto do tempo, né? O projeto que a gente fez sobre o tempo, que você levou o cronômetro para a sala, você levou a ampulheta para a sala, se deu resultado, o que você achou? Assim, alguns alunos, quando a gente coloca o cronômetro, eles acabam ficando um pouquinho nervosos. Eles ficam ansiosos. Mas a maioria gosta, acho que às vezes eles vão vendo o tempo correndo e eles focam mais no exercício ali que eles estão fazendo. Às vezes são muito dispersos, né? Então às vezes eles estão fazendo e aí para, e aí com o tempo na TV, eles vendo o tempo correr, eles acabam tendo a necessidade de fazer antes do tempo acabar. E o que é importante para a gente em relação ao tempo também, porque o SAEB, a prova que vai vir aí, a gente precisa que eles estejam ligados no tempo, né? Senão acaba não dando tempo de realizar as atividades. É algo que a gente anda colocando agora, né, nas últimas aulas, nessas semanas pré-SAEB, esse cronômetro a gente anda colocando bastante, para eles terem, são 2 minutos e meio por questão, mais ou menos, então assim, para eles terem uma noção do que é 2 minutos e meio, né? Às vezes sobra tempo numa questão, mas falta tempo numa outra, então eles têm que saber medir a medição do tempo correto. Exatamente. Porque senão eles não vão conseguir finalizar atividades, tanto em sala de aula quanto nas provas que eles estão fazendo. Isso, além dos simulados, das provas, das atividades, eu gostaria de te parabenizar também pelo engajamento que você está tendo com as turmas. Está sendo muito proveitoso mesmo, até eles ter alguns exemplos aqui sobre aquela atividade que você fez sobre as figuras geométricas, onde eles fizeram, além dos desenhos do Teorema de Pitágoras, eles fizeram, né, ali a questão prática, a construção dos modelos físicos, que foi muito interessante, a utilização dos outros materiais, como o papel, a madeira e os barbantes. Acho que a gente trazer esses materiais para a sala ajuda bastante, porque daí o concreto, né, a gente saindo do abstrato indo para o concreto, talvez ali na manipulação eles vão super bem mesmo. Assimila mais o conteúdo, né? É verdade. Eles estão fazendo algo na prática. Verdade. E também gostaria de parabenizar pelos problemas que você tem levado à sala, né, que são muito desafiadores, então proponho que eles realmente reflitam, que eles pensem bem antes de marcar ou de fazer a operação, apesar desses alunos que estão a defasagem, mas está dando um resultado muito interessante. A gente viu pelas notas, né, tanto pela nota trimestral, quanto pela nota do CAED, né, do simulado. O resultado está sendo muito bom, mas a gente ainda tem alguns pontos a melhorar. Por isso, eu queria apresentar para você algumas sugestões que eu achei muito interessante, que dá tempo ainda da gente aplicar, para a gente focar nesses que a gente viu que está com problemática, mas também a gente pode trabalhar com alguns descritores que vão, né, que são descritores que caem na prova Brasil no SAEB. Então vamos lá. O simulado interativo, essa é uma atividade muito interessante, vou deixar com você. Tudo isso depois eu vou deixar também no nosso Drive e no Classroom que a gente tem, né, da escola, mas assim, para a gente conversar. A gente vai fazer a semana que vem as Olimpíadas
né, da sala do playground, né, dos quizzes, né, que a gente sempre ainda cita como quizzes. Então vai ser assim o modo papel, né, que você já tem o domínio, e depois vai ser o tradicional, e por último vai ser o modo de pico de maestria, que você também domina. Que bom que você domina. Então, assim, né, eu já fiz as salas de Classroom. Isso, eu já aceitei lá. Ai, Mostrei para os alunos daí lá na sala, né? Eu aceitei, mostrei, espelhei a tela, falei, ó, quem é os líderes. vai acessar, vai estar assim, aceitar, é só aceitar. Ah, que bom. Daí a gente conversou também com eles, né? A hora que eu fui lá, eu falei para eles como vai ser o processo dos grupos. Depois, no final, a gente vai, né, concorrer, eles vão concorrer com outra turma para ver quem vai ser o campeão. Acho que eles vão gostar bastante. Eu acho sim. Depois que vocês saíram, eles ficaram perguntando como que ia ser. Falei, e a direção ainda falou que vai fazer um prêmio bem legal para a equipe vencedora. Então, daí essas atividades, elas têm que ser mais focadas mesmo no SAEB. São os escritores do SAEB. Além dessa, que vai tomar o nosso dia, aí eu propus também, aí eu queria ver se você acha legal. Eu achei muito interessante essa ação, que é uma feira matemática. Eu até anotei. Nessa matemática, dessa feira, os alunos vão poder escolher algum tema que eles preferem assim, revisar. Como você disse, né, essa recomposição, onde os alunos, né, alguns estão com muita dificuldade, que são conteúdos que já deveriam ter vindo, mas que infelizmente a gente sabe que não é a realidade de nem nossa, nem de nenhuma escola, né? E assim, os alunos, às vezes, eles acabam esquecendo também, né? Esquece. Eles falam pra mim assim, a gente não estudou isso. Eu falei, vocês estudaram isso, para de vir com graça por lá. É que não está acostumado, não fica assim, revisando. Por exemplo, porcentagem é um assunto que a gente revisa muito. Então, assim, agora tem conteúdos da matemática que são mais específicos e eles não ficam revisando o tempo todo durante as aulas, então acaba esquecendo mesmo. Certo. E é normal, né, a gente esquecer. Então, olha, um exemplo disso é que um grupo pode fazer uma encenação sobre a aplicação de razões e proporções em receitas culinárias. Eu coloquei esse como exemplo, mas aí a gente pode fazer um monte de outras coisas, como cartazes, vídeos, né, simulações na sala, né, teatrinho. Então, são várias coisas que a gente pode pensar e aprofundar sobre isso. E o desafio final, a corrida do conhecimento, que eu coloquei SAEB Challenge, que a gente pode fazer, organizar uma competição final depois dessas duas ações, onde nós vamos fazer a corrida contra o tempo. Essa corrida contra o tempo, onde as equipes vão, dentro de um determinado tempo, completar algumas questões que você vai propor, né, de acordo com aquelas dificuldades iniciais ali que a gente viu, e também de outros que você pode ter visto, né, ao longo desses dias que nós estamos trabalhando. Um exemplo que eu coloquei aqui, cada equipe tem um tempo de 3 minutos para resolver um problema de álgebra, ou 5 minutos um problema de geometria, e assim por diante. Então você, com aquele cronômetro seu, faz as atividades e a gente propõe junto ali, eu vou estar junto, né, com você na hora dessa ação, para a gente ver como que vai ser esse resultado, como que os alunos vão estar no dia. O objetivo é reforçar mesmo os conteúdos estudados e oferecer essa visão mais divertida e intensa, e também trabalhar o espírito de equipe e motivar os alunos, né, nessa questão de realizar a prova. Às vezes agora está chegando no final do ano, talvez tenha algum que esteja mais cansadinho, talvez a gente ajude eles a animar mais, porque eles adoram competições, né, e brincadeiras. E aqui tem outros tipos de exemplos, né, de atividades que depois você pode dar uma olhadinha. Aí eu queria saber o que você achou desse plano de ação para a gente propor nos próximos dias. Eu acho que tudo que for para tirar um pouco o peso que eles estão sofrendo, porque eles também estão sofrendo peso em relação ao SAEB, e para ajudar a reforçar ali esses conteúdos mais básicos, que é os que estão aqui, né, porcentagem, razão, proporção, eu acho que vai ser sempre de muito grande ajuda. Sim. E aí, como a gente vai falando de Olimpíada, aí é uma batalha, como você falou, eles gostam disso.
E aí ajuda a reforçar o conteúdo e ajuda a tirar um pouco esse pensamento na prova, que eles... Certo. A gente acha que tem vários alunos que, claro, não estão muito preocupados, mas a gente tem muitos alunos bons que estão nervosos, assim, com essa prova. Então, eu acho que esses tipos de atividades ajudariam eles a dar uma relaxada. E relaxar e ir revisando conteúdos importantes que a gente precisa para o sonho. Que bom que você gostou, fico feliz e muito obrigado, viu, pela participação. Obrigado por todo o empenho que você tem tido. A gente está vendo resultados muito bons com os alunos. Então fica esse combinado e eu vou estar junto a todo momento. Então a gente tem essas ferramentas. Nós temos o Classroom e nós temos também as ferramentas da televisão, né, que você já utiliza, que é o Educatron, e nós temos essas outras atividades que eu vou deixar no Drive e no Classroom nosso, né, de professores e pedagogos, né, da gestão. E qualquer dúvida eu estou à disposição para esclarecer, tá? Certo. Muito obrigado. Eu que agradeço. Agradeço.